Olá! Bom, vamos falar aqui sobre Boolean Groups ou grupos booleanos. Já vou explicar bem que se quem trouxe essa dúvida aqui foi a Mona Lisa, do grupo Jovens UX e UI. Eu vou compartilhar aqui um pouco sobre o que eu sei, sem roteiro, como criar alguma coisa aqui utilizando esses Boolean Groups. O Figma, basicamente, tudo é formado por formas. E aqui nós temos as formas, né? São linhas, texto e objetos geométricos. Mas tudo é formado basicamente por linhas. E esses objetos formados por essas linhas, no caso, vamos dar um exemplo, um retângulo aqui, fazer um retângulo, fazer um retângulo perfeito, exato, de 200 por 200 aqui. Ó, quando eu seleciono um retângulo aqui, tem três opções. A primeira é editar o objeto, daí eu vou conseguir arrastar as arestas dele. A segunda, três opções lá no centro da tela, no topo. Depois, criar um componente desse objeto que eu acabei de criar e usar uma máscara. Máscara eu vou falar em outro momento ali. Ok, criei esse objeto aqui, vamos colocar uma cor azul, ou até mesmo esse próprio rosa aqui que eu coloquei para o título. Ok, criei esse objeto aqui. Se eu der um Ctrl B aqui, eu dupliquei esse objeto, e ele também tem esses mesmos recursos. Agora, quando eu seleciono dois objetos ao mesmo tempo, ele abre outra opção aqui, mostra outras opções. A primeira é o componente, e daí posso criar componente, criar múltiplos componentes. A segunda é a questão da máscara, e a terceira é os Boolean Groups. Agora aparece essa opção. Eu posso criar grupos com esses objetos, e pode ser qualquer tipo de objeto aqui. Eu vou pegar esses dois objetos aqui, e eu quero criar um objeto assim, ó, que é que nem esse logo aqui. Posso clicar apenas aqui, união, e ele vai criar um objeto só, mas se eu clicar duas vezes nesse objeto, eu posso editar ele, transformo ele. Ok, voltei para como estava. É interessante também que quando eu faço esse união, olha como é que ele fica aqui no Layers. Ele fica um layer chamado união. Dentro dele tem os dois retângulos aqui. E aí tu consegue editar essa posição. Para desfazer, além do Ctrl Z, tu pode clicar aqui em um grupo, desagrupar. E ele volta a ser os dois retângulos. Existem outras formas também, pode selecionar os dois. Vou pegar os dois aqui e vou dar um subtract. Olha, pode ver que esse aqui de baixo agora que ficou com o recorte. Vou voltar aqui para ver outras opções. Posso fazer interseção, que daí é a área em comum deles, que vai ser essa área do meio aqui. Ó, um quadrado. Utilizando o que está em cima, como eu falei. Eu posso também excluir a seleção, ou seja, a área em comum daí que vai ser excluída. Ó, excluiu. Só que, o que acontece? Quando vai olhar aqui no layout, ele tá, esse objeto aqui, né, que é o nome da opção que eu utilizei. E dentro dele é como se fosse um frame ali, num agrupamento. Né? E dentro dele tem os dois retângulos ainda, e ainda eu posso editar. Aí vai dizer assim, ah, Roger, mas eu quero que isso aqui se torne um vetor, onde eu possa puxar as arestas e tal. Aí tu vai usar essa outra opção aqui, ó, flatten. Ó. E agora ele é um objeto único. Quando eu clico duas vezes, não tem mais aqueles dois cubos. Ele tem as arestas. Pegaram? Vamos dizer assim, tá, mas o que eu faço com isso? Primeira coisa, nós vamos criar aqui esse objeto aqui que eu criei. Vou fazer uma barra. Botar 80 de altura. Colocar por fundo aqui. E a largura vai ser a largura total. E eu vou criar uma elipse aqui. Olha que legal. A elipse que eu vou combinar com essa outra aqui para fazer um menu, né, desse pseudo aplicativo. Então aqui eu vou dar um subtract select. Pegaram? Na realidade eu vou fazer um pouquinho diferente. Olha só. Eu vou duplicar esse, esse círculo aqui. Aqui, ó. Se eu segurar Shift, Ctrl Shift, eu consigo reduzir o tamanho no centro da forma. Tem uma cópia dele aqui.
Ok? Vou fazer dessa mesma cor aqui. Ok. Então, aqui eu tenho dois objetos. Esse objeto de trás aqui, eu vou fazer o recorte com o subtract. E daí vai ficar esse botão aqui. Qual é o rolê aqui? Primeira coisa aqui, eu vou dar uma... Vou pedir 32, talvez. 12. Temos os três aqui. Então aqui eu vou mover ela para a esquerda. Agora ficou perfeito. E esse cara aqui, eu vou descer na reta do outro, para fazer o mesmo do outro lado aqui. Show! Beleza. Eu vou criar esse aqui, múltiplos componentes, e vou combinar com variantes. Pronto. Agora é só fazer uma animação. E aqui é o quê? Olha que legal. A gente tem o nosso menu aqui, utilizando esse recurso do Boolean Groups, que é as exclusões, os agrupamentos ali. E agora, o que eu vou fazer? Vou em Assets, vou puxar esse componente aqui, vou centralizar ele na tela e jogar para o fundo. E vamos ver o que aconteceu aqui, se deu certo. Então, queria mostrar para vocês ali como fazer aquele recurso com Boolean Groups. Nem sempre dá certo. É que seria essa animação aqui, vocês viram que ficou ruim. Eu vou colocar no vídeo, mas como eu sou teimoso, eu quero mostrar como resolver esse problema. Nem sempre dá para fazer tudo. Ou seja, com Boolean Groups, a animação ali, o Smart Animation do Figma não funciona muito bem. Alô, Figma. Aí, dei uma olhada nisso. Aqui eu tive que fazer uma gambiarra, né? Eu não consegui usar aquele recorte ali, então eu tive que colocar um objeto, criar um objeto aqui, vou colocar uma outra cor para vocês verem como é que esse objeto ficou, que nada mais é do que o próprio recorte ali, um vetor aqui por cima, que ele vai percorrer na lateral para frente e para trás. Não é para tudo que dá para utilizar. Olha, já ficou com um erro aqui, que ele fica com uma linhazinha, não sei se vocês enxergam, dá para enxergar no vídeo, dá para ter tudo. Deixa eu ver se eu consigo com F11. Ele fica bugado, tá? Um probleminha do Figma aí. Ó, ficou bem mais fluido, bem mais rápido. Não é da forma que eu estava mostrando ali, com Group Selection, mas está aí, menuzinho. Tem que dar uma ajustada aqui para que não apareça a parte. Foi uma gambiarra, mas é isso aí, funcionou. Falou, pessoal. Espero que tenham gostado desse micro dica aí. Não funcionou, o meu exemplo não funcionou muito bem para o que eu propus inicialmente, mas estou trazendo uma forma de resolver essa questão. Um abraço.